problemas mais comuns observados em relação à voz são os problemas da disfonia na infância, que isso é uma coisa que tem chamado muito a atenção. As crianças, pelo tipo de brincadeira, pelos problemas, doenças alérgicas, elas têm tido rouquidões com muita frequência. O outro problema muito comum é relacionado à voz profissional. Então, muitas pessoas utilizam a voz de forma profissional sem ter um conhecimento adequado de como é o seu aparelho fonador e acabam apresentando a principal característica da disfonia, que é a rouquidão. E falando em profissão, viu, doutora, mais tarde, lá no segundo, terceiro bloco, nós vamos falar sim desse assunto, vamos mostrar como é a vida desses profissionais. E nós temos, inclusive, uma convidada especial mais tarde aqui no Vida Saudável. Doutora, mas quais são os hábitos mais comuns que são prejudiciais? Devido à vida, né, muito corrida, hoje as pessoas se alimentam muito mal, descansam muito pouco. Então, a gente vai estar comentando um pouco sobre esses alimentos que os vilões são os condimentados, os condimentos, as bebidas alcoólicas também que tem um prejuízo muito grande, e também a questão dos alimentos gordurosos. Doutora, e por que algumas pessoas têm a voz mais fina e outras têm a voz mais grave? Por que essas vozes são diferentes? Isso pode ser anatômico. Por exemplo, a mulher ela tem um padrão de voz mais agudo, que seria o fino. O homem ele tem um padrão vocal mais aceito, socialmente grave, que seria a voz grossa. Isso é questão anatômica e endocrinológica. A partir da puberdade, ocorrem mudanças no nosso organismo, tanto do homem como da mulher, e que ocorre essa mudança. Mas também existem patologias, doenças da voz, que podem provocar essas características. Por exemplo, a mulher ou o homem que fuma muito, eles podem desenvolver uma doença chamada edema de Reich, que é um edema que cria em toda essa mucosa da prega vocal, e isso faz com que a voz fique mais grave. Se você observar mulheres fumantes, aquelas mulheres que fumam há anos, elas têm um padrão de voz mais grosso, mais grave. Então isso tem muito a ver. E o envelhecimento da voz, o envelhecimento da laringe, das estruturas da laringe, eles podem ocasionar mudanças tanto para grave como para agudo nos demais sexos. Doutora, e quando a gente está envelhecendo, a voz também muda? Muda. Aliás, a voz, ela passa por um processo de mudança desde o nosso nascimento. Se você observar, a nossa voz, ela começa aguda quando criança. O nosso choro, ele é agudo. E a partir do momento que a gente vai tendo um desenvolvimento, na puberdade já agrava um pouco mais. Por quê? Porque a laringe, à medida que a gente vai desenvolvendo, ela vai baixando em termos de posição. E à medida que essa laringe vai baixando, isso são coisas de centímetros, mas isso tem interferência na produção. Quando a gente chega na fase adulta, de amadurecimento das estruturas, é o período ideal, por exemplo, para um cantor, né, aí é o auge do cantor, e aí ele tem que trabalhar essa voz para que ele possa ter uma vida, vamos dizer assim, vida útil muito maior. Quando a gente vai envelhecendo, nós também passamos por mudanças hormonais e mudanças também em relação às estruturas, músculos, cartilagens dessa laringe. E isso ocorre em mudanças que, se você não tratar, se você não procurar um profissional, você pode ter um prejuízo muito grande. Doutora Mércia, o telespectador também participa do Vida Saudável e tem perguntas para a senhora. Doutora, uma voz rouca é normal? Então, doutora Mércia, quando é que dá para saber que aquela voz rouca ela é normal ou não? A voz rouca nunca é normal. Mesmo que você tenha chorado ao nascer de forma rouca, isso significa e pode significar muito algumas doenças que você pode até nascer quando você chora de forma rouca. Então, por exemplo, nós temos malformações congênitas na laringe que já podem ocasionar na infância essa voz rouca. Não é saudável. E na fase adulta e na fase, né, da velhice, ela também não é considerada rouca. Inclusive, existe uma orientação feita pela Sociedade Brasileira de Laringologia e Voz, que se você persiste por mais de 10 dias com rouquidão, você já deve procurar um profissional para fazer um diagnóstico. Se você não tiver, logicamente, resfriado, gripado, porque aí isso aí teria uma causa. Mas vamos supor,
Eu sou professora, eu estou no meu consultório e eu desenvolvo uma rouquidão sem ter abusado da minha voz. É importante que esse profissional, que essa pessoa, procure um especialista para fazer um diagnóstico. Porque o principal sintoma de câncer de laringe, infelizmente, é a rouquidão. Então, tem que diagnosticar, saber o que está causando aquela rouquidão. Olha, então, viu, pessoal? Prevenção, né, doutora? Acima de tudo, prevenção, que pode evitar esse câncer, que às vezes não tem cura, né? E a gente sabe que qualquer tipo de câncer, a maioria, principalmente da laringe, se você faz um diagnóstico precoce, ele é parcial total de cura. Agora tem que ser feito o diagnóstico precoce. Ok, doutoras, mais perguntas para a senhora. Doutora, é possível mudar a própria voz? Então, doutora Messia, dá para mudar a voz? Eu acho que essa pergunta é uma pessoa que não está muito satisfeita. Eu acho que foi direcionada a esse tipo de pessoa. Dá para mudar a voz? Qualquer pessoa que pretenda ou que sinta a necessidade de modificar a sua voz, é possível. Agora, para que essa modificação aconteça, é importante que essa pessoa procure um especialista em voz, porque também não é qualquer profissional que conheça, que tenha um conhecimento da fisiologia, e esse profissional, até antes de iniciar esse processo, vamos supor, de mudança, ele tem que passar por uma avaliação otorrinolaringológica, nós fazemos o exame chamado videolaringoscopia, que é exatamente para examinar as estruturas anatômicas iniciais para ver essas possibilidades de mudança. Mas são passíveis, sim, de melhora, né, e de modificações. Então, olha a dica da doutora. Doutora, a gente vai já continuar falando sobre esse assunto, porque agora eu tenho só um recadinho para você que está em casa, você que está de olho, que está pensando no seu futuro. Olha, a Faculdade Nova FAP conta com uma ampla estrutura de laboratórios, bibliotecas equipadas com o corpo docente qualificado